Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é do módulo 2 de História, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre as comunidades quilombolas, os latifúndios e a reforma agrária. Então vamos lá entender um pouquinho desse conteúdo com a tia Andressa. Então vamos lá entender um pouquinho sobre as comunidades quilombolas, o que são, a sua cultura e sua valorização. Bem, os quilombolas, eles são descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravos durante a escravidão, quando eles fugiam para se refugiar, e após a escravidão em 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. Atualmente, os quilombolas eles estão presentes em todo o território brasileiro. E nessas comunidades a gente encontra uma rica cultura baseada na ancestralidade de negros, indígenas e brancos. Quem são os quilombolas? A palavra quilombola, ela origina-se do termo quilombo, que é presente no idioma do povo Batu, que é originário de Angola e significa local de pouso ou acampamento. Os povos africanos ocidentais, antes da chegada dos colonizadores europeus, eles eram essencialmente nômades, e os locais de acampamento eram uma parada de repouso que eles tinham durante as longas viagens que eles faziam. Já no Brasil colonial, a palavra foi adaptada para designar o local de refúgio dos escravos fugitivos, como a gente já havia falado. E as pessoas que residem nesse local são conhecidas como os quilombolas, que é as pessoas que habitam no quilombo. Esses povos, eles não se agrupam em uma região específica ou vieram de algum lugar específico. E a origem em comum desses povos, que viviam nos quilombos, era as ancestralidades africanas, de negros, que eles fugiam da crueldade da escravidão pelas matas. E com o passar do tempo, começaram vários outros fugirem, e eles começaram a criar as tribos. E essas tribos se formaram quilombos. Mas não existiam só negros nos quilombos, existiam brancos, índios e mestiços. Porém, em menor número de população, o maior número eram de negros, que fugiam da escravidão. Bem, aqui eu trouxe algumas das culturas dos quilombos, com o artesanato dos artesãos, que eles fabricam alguns artesanatos para vender, para criar renda. Os grupos de samba de roda de quilombos, a capoeira, que era uma das brincadeiras que existiam e existem nos quilombos para as crianças e adultos em algumas festividades, e a festa de São João de São Sebastião, que era no quilombo, que eles tocam, dançam, enfim, fazem várias coisas. Agora vamos falar um pouco sobre a formação de latifúndios e o direito da terra. Como vimos, para colonizar o Brasil, a coroa portuguesa ela dividiu o território colonial em capitanias hereditárias, não é isso? Então, ao receber essa capitania, o donatário, que era o dono dessa capitania, assumiu o compromisso de tornar esse território produtivo. Assim, para cumprir esse dever, ele dividia essas capitanias, entregando grandes extensões de terras a pessoas que tinham recursos para explorar. E a partir daí, se teve o primeiro modelo de divisão das terras na colônia, que deu origem aos primeiros latifúndios. E o que são latifúndios? Latifúndios são grandes extensões de terra improdutiva ou pouco produtiva que pertence a apenas uma pessoa ou apenas uma família. Então, latifúndios são terras improdutivas, que não são produzidos nada nessas terras. Isso a tia Andressa trouxe a diferença entre latifúndio e minifúndio para a gente entender melhor. Nos latifúndios, as propriedades rurais eram de grande extensão. Já no minifúndio, a propriedade rural era de pouca extensão. No latifúndio, geralmente, ele pertencia a um único proprietário, empresa ou família. E já no minifúndio, geralmente, é propriedade familiar. No latifúndio, quando eles produziam, a sua produção era voltada para o mercado externo, para a exportação. Já no minifúndio, eles eram utilizados para o cultivo de subsistência, produção familiar, ou para abastecimento de mercados internos, como importação. No latifúndio, normalmente, o cultivo nessas terras era o único produtor agrícola, o monocultural. E já no minifúndio, normalmente são cultivados nessas terras diversos produtos agrícolas. Então, enquanto o latifúndio só produzia um produto agrícola, no minifúndio produziam vários produtos agrícolas. Bem, eu trouxe aqui esse gráfico do livro de vocês, da página 254, certo? E nele ele mostra que ainda hoje no Brasil, a maior parte das terras continua concentrado na mão de poucas pessoas, como a gente pode observar no gráfico, que 45% são as propriedades grandes, 20% são propriedades pequenas e 35% são de propriedades médias. Então, essa divisão ainda fica em mão de poucas pessoas. E devido a essa má distribuição das terras no Brasil,
Houve em diferentes épocas movimentos de pessoas que se posicionavam contra o sistema de latifúndio e se organizavam para lutar pelo direito à terra. E a gente vai conhecer aí um desses movimentos, que é sobre a reforma agrária. O que é a reforma agrária e qual o seu objetivo? Reforma agrária é basicamente a redistribuição mais justa da terra. E ela tem o objetivo de diminuir a predominância dos latifúndios no Brasil. Então, o que esse movimento fazia? Ele tinha uma divisão mais justa das terras e diminuía, assim, os latifúndios. E davam as terras para quem realmente precisava para produzir e se sustentar. Apesar desses movimentos pela distribuição correta das terras, muitas famílias ainda hoje, elas vivem em condições precárias, pois não possuem terras onde elas possam cultivar o seu sustento e da sua família. De acordo com a lei do nosso país, as terras consideradas improdutivas, elas devem ser distribuídas com o objetivo de promover uma divisão mais justa das terras brasileiras e também de garantir que elas sejam cultivadas. O cumprimento dessas leis, ele enfrenta uma forte resistência de grupos que defendem a manutenção da estrutura agrária do país, ou seja, eles ainda querem, com essa resistência, que as terras continuem nas mãos de poucas pessoas, mesmo que as condições sejam improdutivas. Então, esse grupo, eles querem continuar com os latifúndios e não querem que as terras sejam divididas para ser produzidas. Eles querem que as terras fiquem na mão de poucas pessoas. Então, devido a isso, ainda existe essa resistência e a lei não é cumprida. Com isso, a sociedade civil e os membros de movimentos sociais, eles continuam lutando para que esses direitos relacionados à distribuição de terras sejam respeitados e ampliados. Então, pessoal, para finalizar o capítulo 3 do Brasil Rural, a gente falou hoje sobre as comunidades quilombolas, quem são os quilombolas, a sua origem e a sua cultura. Falamos também sobre a formação de latifúndios e o direito da terra. E falamos sobre os movimentos da reforma agrária e o que é a reforma agrária, né? Que é a nossa agenda, tá? Do módulo 2, do conteúdo de história, da página 256, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida pode perguntar, tia Andressa, está certo? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau! Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje o nosso conteúdo é de Geografia, do módulo 2, do capítulo 5. A gente vai falar um pouquinho sobre as atividades no espaço urbano, vamos entender um pouquinho de cada uma delas e ver os seus setores, tá bom? Então vamos lá entender um pouquinho sobre esse assunto. Então vamos lá, quarto ano, falar um pouquinho sobre atividades do espaço urbano no capítulo 5 do livro de Geografia do módulo 2, tá bom? Na página 296, a gente vê algumas atividades econômicas do espaço urbano, que aí ele mostra as principais atividades econômicas que são desenvolvidas no nosso espaço urbano, que é a indústria, o comércio e a prestação de serviço. Aí ele fala na indústria. A atividade industrial compõe o setor secundário da economia, já o comércio e a prestação de serviço, eles fazem parte do setor terciário. Então, vamos ver um pouquinho de cada um desses setores. Então, vamos lá. Setor de atividade. Conjunto de atividades que produzem bens ou prestam serviços a que a população se dedica. Existem 3 setores de atividade, como a gente já havia falado, o primário, o secundário e o terciário. E agora vamos conhecer cada um deles. No setor primário, é o setor de economia, que inclui a atividade da agricultura, da pecuária, que é a criação de animais, e do extrativismo, a extração de minerais e vegetais em pequenas quantidades, caça e pesca. Já no setor secundário, ele entrega atividades voltadas para a indústria, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. A indústria, por exemplo, é responsável pela transformação dos recursos naturais e da matéria-prima, que é proveniente do setor primário, em bens de consumo e produtos industrializados que serão comercializados em outro setor da economia, que é o terciário. Bem, no setor terciário é o setor de economia que inclui as atividades do comércio e de prestação de serviço. O comércio é a atividade de compras e vendas de mercadorias. Os serviços incluem desde a lava rápido até empresas de informática. Por isso, são divididos em tradicionais, barbearia, manicures e etc., e superiores, nos quais se inclui as firmas de seguros, os bancos, as empresas de assessoria e informática e etc. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre essas atividades. A atividade industrial transforma a matéria-prima retirada da natureza em produtos industrializados. Alguns exemplos são a indústria de laticínios, que transforma o leite em queijo, iogurtes e doces. A indústria têxtil, que produz tecidos e linhas com algodão. Além dessas indústrias, podem ser citados a de automóveis, móveis e eletrodomésticos, papel e etc.
Muitos produtos que usamos ou consumimos diariamente foram fabricados nas indústrias, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a do comércio. O comércio consiste na compra e venda de mercadorias. Ele é desenvolvido em diversos lugares da cidade, como shopping, center, restaurantes, supermercados e feiras livres. Prestação de serviço. Envolve o trabalho de diferentes profissionais, como professores, engenheiros, bancários, médicos, dentistas, pintores e pedreiros. Existem locais próprios para desenvolvimento do serviço que podem ser prestados em escolas, escritórios de advocacia, bancos, hospitais, postos de saúde, áreas de construção de obras e reformas e etc. Então é isso, pessoal. Hoje a gente trouxe o capítulo 5 sobre o assunto de atividades econômicas no espaço urbano. A gente viu hoje os setores primários, secundários e terciários e vimos também as atividades da indústria, do comércio e da prestação de serviço que são utilizados no espaço urbano. Vimos a característica de cada um e o que são cada um. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar a tia Andressa, tá bom? Um beijão. Essa aqui é a nossa agenda do módulo 2, a página 298, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.